Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje mandei um vídeo de novo desse formato pra gente continuar falando aí sobre as células, né? Como vocês podem observar, essa célula é uma célula animal. Por quê? Porque ela não tem parede celular. Então, isso já diferencia ela de uma célula vegetal. Nessa figura, está mostrando todas as organelas presentes na célula animal. E eu vou estar falando de cada uma dessas estruturas e também vou estar falando das funções básicas que cada uma delas desempenha. Então, nós temos primeiro aqui, ó, membrana plasmática, que a gente já falou naquele dia, que ela é formada por uma camada dupla de lipídios, e a função dela é dar forma à célula, proteger a célula, também selecionar o que entra e o que sai para dentro da célula e o que sai para fora da célula. Então, ela tem essa função basicamente. Citoplasma, está escrito citoplasma, que é toda essa parte rosa que preenche o interior da célula, que é formado basicamente por água, proteínas, sais minerais e onde vão ficar mergulhadas aí as organelas celulares. Então, esse é o citoplasma. Vocês lembram que eu falei que a célula é composta por 3 partes? Membrana, citoplasma e material genético? Então o citoplasma é essa parte toda rosa aqui, ó, em volta aqui do núcleo e entre a membrana plasmática. Nós vamos ter aqui, ó, aqui está escrito aparato de Golgi, mas pode ser aparelho de Golgi ou complexo golgiense. Alguns livros vocês vão encontrar essas palavras, que é esse vermelhinho do lado aqui, ó, que eu estou mostrando. Então, o complexo golgiense, ele é uma estrutura formada por um monte de vesículas ou umas bolsinhas, onde vão ficar armazenadas substâncias que forem produzidas dentro da célula. Por exemplo, se for uma células do nariz, que tem que produzir muito muco, então esse muco é produzido e é armazenado nesse complexo de Golgi, que depois vai eliminar para fora da célula. Então, basicamente, a função do complexo de Golgi ou aparato de Golgi, como está escrito aí, é armazenar substâncias. Nós temos aqui escrito também centríolo, que é um negocinho verde. Vocês estão vendo que tem dois negocinhos verdes aqui. Os centríolos, eles são tubos fininhos que estão ligados ao processo de divisão celular. Quando a célula tem que se dividir, esses centríolos, cada um vai para um lado da célula, eles vão emitir fibras e essas fibras é que vão estar separando o material genético para formar células idênticas. Então, eles são muito importantes para a questão aí da divisão celular e também para a questão do movimento aqui dentro da célula que acontece. Então, eles têm basicamente essas funções. Lisossoma, a gente já falou aquele dia, né? O que é o lisossoma? Essa bolinha, parece uma laranjinha aí, ó. Ele é uma vesícula. Quando eu falo vesícula, gente, é uma bolsinha. É uma bolsinha que fica dentro da célula cheia de enzimas digestivas. Então, essas enzimas vão digerir partes da própria célula, se a célula tiver com necessidade de algum nutriente e estiver faltando. Esse lisossoma desculpa, vai também digerir partes estranhas que possam penetrar dentro dessa célula, como bactérias, fungos, vírus, etc. Então, a função dela é basicamente essa, a digestão intracelular. Por que intracelular? Porque está dentro da célula. Aí nós temos o núcleo, ó, no núcleo, que é essa parte roxa aqui, ó, essa que eu estou em cima dela aqui agora, ele é composto por poros, que são essas bolinhas, os buraquinhos. Nós temos o nucleolo. O nucleolo é o material genético na forma dele sem ser no processo de divisão. Então, quando o núcleo não está se dividindo, o material genético fica todo aglomerado aí desse jeito, formando o nucleolo.
E quando a célula vai se dividir, esse nucleolo ele vai se dividir ali os fios como se fossem uns macarrões bem compridos e formar os cromossomos para poder ser passados para as células filhas que vão ser formadas. Mas enquanto a célula não está se dividindo, como essa célula aí, por exemplo, ele está nessa forma de nucleolo. Então, o que é esse nucleolo? DNA, basicamente RNA, que está presente aí. E essa membrana nuclear é a carioteca, que fica em volta, esse roxinho aqui, ó, essa membraninha em volta do núcleo, é a carioteca. Daí o nome que as células que possuem essa estrutura ganham, células eucarióticas. Eucariótica por causa da carioteca. Então, esse é o núcleo. Agora, nós temos aqui, ó, desse outro lado, retículo endoplasmático rugoso, que são essas coisas amarelinhas aqui, vocês estão vendo, em volta do núcleo. Ele é cheio de ribossomos grudadinhos neles. Então, esse retículo tem esses ribossomos junto, que está até escrito aqui, ó, ribossomo, logo abaixo do retículo endoplasmático. Ele vai estar ligado ao núcleo, porque no núcleo tem o DNA. O DNA vai comandar a síntese de RNA e, consequentemente, a síntese de proteínas. Essas proteínas só são produzidas se tiver ribossomos aderidos. Então, os ribossomos que estão aderidos aí, ó, nesse retículo endoplasmático, chamado de rugoso ou granuloso, vai auxiliar no processo de produção de proteínas. Então, e também vai armazenar substâncias, vai produzir lipídios. Então, vai facilitar o intercâmbio de substâncias entre a célula, porque é como se fossem os corredores que vão formando ali. Então, as substâncias vão de um lado para o outro dentro desses corredores. Nós temos o retículo endoplasmático liso, que vocês estão vendo aí, que ele não tem aquelas bolinhas lá, que são os lisossomos. A única diferença dele para o retículo granuloso é que ele não produz proteínas, porque para produzir proteína tem que ter ribossomos. Então, essa é a função, e ele faz tudo que o outro faz, só não produz proteínas. E por último, a mitocôndria, que é essa azulzinha aqui, ó. A mitocôndria, ela é como se fosse a usina da célula, ou seja, ela está relacionada com a produção de energia dentro da célula, respiração celular. Então, a respiração celular só acontece dentro da mitocôndria. Então, tem que chegar lá a glicose, tem que chegar